Você já se encontrou incapaz de mexer no guarda-roupa de alguém que partiu? Já manteve um quarto exatamente como estava no dia da morte, como se a pessoa fosse voltar? Já sentiu que dar ou jogar fora os pertences de um ente querido seria uma traição à sua memória? Ou talvez você tenha transformado objetos comuns em verdadeiros santuários, criando altares com fotografias, roupas e lembranças. Hoje, vamos adentrar uma das revelações mais importantes e práticas que Chico Xavier nos deixou. Os perigos espirituais ocultos por trás de certas atitudes que temos com os pertences de quem partiu. Esta não é uma condenação ao luto ou à saudade natural, mas um alerta amoroso sobre como algumas práticas aparentemente inofensivas podem criar graves problemas espirituais, tanto para nós quanto para quem amamos no mundo espiritual. Se você mantém pertences de entes queridos e nunca parou para pensar nas implicações espirituais disso, escreva nos comentários: preciso saber. Vamos formar uma corrente de esclarecimento para que todos possam honrar seus mortos da forma mais benéfica possível. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, em uma das comunicações mais esclarecedoras que presenciei sobre o tema, revelou que nossa relação com os objetos materiais deixados por quem partiu pode criar o que ele chamava de âncoras espirituais. Vínculos energéticos que prendem tanto os encarnados quanto os desencarnados a vibrações terrestres que dificultam a evolução de ambos. Chico relatava que Emmanuel comparava esses vínculos materiais a cordas invisíveis que ligam o mundo físico ao mundo espiritual. Quando mantemos apego excessivo aos pertences de nossos entes queridos, não estamos apenas criando dificuldades emocionais para nós mesmos, estamos literalmente dificultando a adaptação e o progresso deles no plano espiritual. A primeira revelação que mudará sua perspectiva é esta: manter quartos, roupas e objetos pessoais exatamente como estavam no dia da morte, por anos a fio, cria o que Emmanuel chamava de museus da saudade. Esses ambientes se tornam pontos de ancoragem que podem literalmente puxar o espírito de volta para vibrações terrestres, impedindo que ele se adapte adequadamente à sua nova realidade espiritual. Emmanuel explicava que no mundo espiritual, os recém-desencarnados passam por um processo gradual de desprendimento das memórias e vínculos materiais. É um processo natural e necessário, similar ao que uma criança passa quando precisa se desapegar de brinquedos infantis para crescer e amadurecer. Quando mantemos seus pertences como santuários imutáveis, interferimos nesse processo natural de desapego. Chico presenciou casos impressionantes de espíritos que ficavam presos às suas antigas casas, porque os familiares haviam transformado seus quartos em verdadeiros museus. Esses espíritos não conseguiam seguir adiante em sua jornada espiritual porque sentiam uma puxada constante para voltar e visitar seus objetos pessoais, especialmente quando percebiam o sofrimento excessivo dos familiares. Emmanuel alertava que isso não acontece por maldade ou egoísmo do espírito, mas por amor. Vendo que seus entes queridos estão sofrendo excessivamente, apegados a seus objetos, eles tentam voltar para consolá-los, mas acabam se prejudicando espiritualmente ao permanecer em vibrações inferiores às que deveriam estar experimentando. Mas a revelação vai muito além. Emmanuel ensinava que existem 7 erros graves que cometemos com os pertences de falecidos, cada um criando problemas espirituais específicos, tanto para nós quanto para eles. O primeiro erro é o que ele chamava de sacralização de objetos comuns. Isso acontece quando transformamos roupas, acessórios ou objetos pessoais em relíquias sagradas intocáveis. Emmanuel explicava que objetos materiais, por mais carinho que tenham recebido, são apenas matéria organizada temporariamente.
Quando os tratamos como se tivessem poderes especiais ou fossem extensões da própria pessoa, criamos uma forma de idolatria que prejudica a nossa compreensão espiritual da vida. O segundo erro é manter fotografias de falecidos em excesso por toda a casa, especialmente em locais onde passamos muito tempo. Emmanuel revelava que quando olhamos constantemente para fotos de quem partiu com sentimentos de dor, saudade excessiva ou revolta, criamos portais de comunicação telepática carregados de vibrações negativas. Essas vibrações chegam até nossos entes queridos no mundo espiritual, como ondas de tristeza que os perturbam e podem até mesmo fazê-los se sentir culpados por terem partido. Emmanuel comparava isso a uma criança que liga constantemente para os pais chorando, impedindo que eles trabalhem ou descansem adequadamente. Se você está reconhecendo alguns desses padrões em sua própria vida, se está compreendendo que talvez esteja prejudicando involuntariamente quem ama no mundo espiritual, escreva "Quero ajudar" nos comentários. E se este conteúdo está trazendo clareza sobre questões que você nunca havia considerado, deixe seu like, pois cada like é uma oração de gratidão por essa orientação que pode libertar tanto você quanto seus entes queridos. O terceiro erro que Emmanuel descrevia é a preservação obsessiva de ambientes. Isso inclui manter quartos, escritórios ou qualquer espaço exatamente como a pessoa deixou, às vezes por décadas. Emmanuel explicava que esses ambientes se tornam cápsulas do tempo, que irradiam vibrações de paralisia tanto para os vivos quanto para os mortos. Para os encarnados, esses espaços se tornam lembretes constantes da perda, impedindo a elaboração saudável do luto e o prosseguimento natural da vida. Para os desencarnados, funcionam como ímãs espirituais que os atraem de volta para vibrações terrestres quando deveriam estar se adaptando a realidades superiores. Chico conheceu famílias que mantiveram quartos de filhos falecidos intocados por 20, 30 anos. Emmanuel revelava que em muitos desses casos, os espíritos dos filhos ficavam presos entre duas dimensões. Não conseguiam se adaptar completamente ao mundo espiritual porque se sentiam puxados de volta para consolar os pais, mas também não podiam influenciar adequadamente a vida terrena porque não estavam mais encarnados. O quarto erro é o que Emmanuel chamava de acumulação sentimental. Isso acontece quando guardamos absolutamente tudo que pertenceu à pessoa, desde objetos importantes até itens triviais como produtos de higiene, medicamentos ou roupas íntimas. Emmanuel explicava que essa acumulação cria uma sobrecarga energética no ambiente que dificulta tanto nossa própria cura emocional quanto o desprendimento natural do espírito. A lógica espiritual por trás disso é simples. Se mantivermos todos os vestígios materiais da presença da pessoa, nossa mente inconsciente tem dificuldade para aceitar que ela realmente partiu. E se nossa mente não aceita a partida, continuamos emitindo chamados energéticos que podem interferir na adaptação do espírito ao mundo espiritual. O quinto erro é usar roupas ou acessórios da pessoa falecida como forma de manter proximidade. Emmanuel alertava que roupas carregam impressões energéticas muito fortes de quem as usou. Quando vestimos roupas de falecidos, especialmente por motivações emocionais, podemos absorver vibrações que não nos pertencem e que podem nos causar perturbações emocionais inexplicáveis. Além disso, quando o espírito percebe que suas roupas estão sendo usadas por outras pessoas, pode se sentir confuso ou até mesmo tentar retomar sua propriedade, criando influências espirituais indesejadas sobre quem está usando as peças. O sexto erro é transformar objetos pessoais em oráculo, tentar receber mensagens ou sinais através da manipulação de pertences da pessoa. Emmanuel explicava que isso é uma forma perigosa de mediunidade espontânea,
que pode atrair não apenas o espírito de nosso ente querido, mas também outras entidades que podem se aproveitar de nossa vulnerabilidade emocional. O sétimo e mais grave erro é usar os pertences como forma de negociar com a morte, guardando tudo na esperança inconsciente de que a pessoa volte, ou como forma de punir a si mesmo pelo sofrimento da perda. Emmanuel revelava que isso cria uma forma de obsessão espiritual mútua, onde tanto o encarnado quanto o desencarnado ficam presos em ciclos de culpa e apego que prejudicam a evolução de ambos. Emmanuel ensinava métodos específicos e amorosos para lidar adequadamente com os pertences de entes queridos. O primeiro princípio é compreender que honrar alguém não significa preservar seus objetos, mas sim aplicar em nossa vida os valores e ensinamentos que essa pessoa nos transmitiu. A primeira orientação prática é fazer uma seleção criteriosa e gradual. Emmanuel recomendava escolher apenas alguns poucos objetos que realmente tenham significado especial. Uma joia que simbolize o amor. Um livro que represente a sabedoria da pessoa. Uma fotografia que capture sua essência amorosa. O restante deve ser destinado de forma útil e caridosa. Chico observava que famílias que seguiam essa orientação relatavam uma sensação de alívio não apenas emocional, mas energética, como se um peso invisível fosse retirado tanto da casa quanto de seus corações. Emmanuel confirmava que isso acontecia porque estavam liberando tanto a si mesmos quanto seus entes queridos de vínculos desnecessários. A segunda orientação é praticar o que Emmanuel chamava de desapego amoroso. Isso significa doar ou vender os pertences pensando em como isso pode beneficiar outras pessoas, transformando objetos que estavam parados em ferramentas de caridade e solidariedade. Emmanuel revelava uma verdade linda. Quando doamos roupas, livros, móveis de nossos entes queridos para pessoas que realmente precisam, criamos um movimento de energia positiva que alcança nossos familiares no mundo espiritual como bênçãos. Eles sentem alegria ao perceber que seus objetos continuam sendo úteis e trazendo bem-estar para outras pessoas. A terceira orientação é sobre timing adequado. Emmanuel explicava que não devemos nos apressar para mexer nos pertences imediatamente após a morte, mas também não devemos postergar indefinidamente. O período ideal que ele sugeria era entre 40 dias a 1 ano após a partida, dependendo da intensidade do vínculo e da capacidade emocional de cada pessoa. Durante esse período inicial, Emmanuel orientava que mantivéssemos apenas alguns objetos muito significativos e que gradualmente fôssemos nos desprendendo do restante, sempre com oração e pensamentos amorosos direcionados à pessoa que partiu. A quarta orientação é transformar a ação de mexer nos pertences em um ritual de amor e libertação. Emmanuel sugeria que, ao separar os objetos, conversássemos mentalmente com nosso ente querido, explicando nossas decisões, pedindo sua compreensão e principalmente enviando sentimentos de amor e gratidão pelas memórias felizes que compartilhamos. Essa comunicação amorosa durante o processo ajuda tanto nossa própria cura emocional quanto a compreensão do espírito sobre nossa necessidade de seguir em frente. Emmanuel explicava que quando fazemos isso com amor, em vez de revolta ou tristeza excessiva, nossos entes queridos sentem paz e até mesmo orgulho por nos verem crescendo e amadurecendo espiritualmente. Se você quer começar hoje mesmo a aplicar essas orientações de Emmanuel, se você compreendeu que pode honrar seus entes queridos de forma muito mais benéfica, escreva "Vou liberar" nos comentários. Compartilhe este vídeo com pessoas que lutam com o apego a pertences de falecidos, porque elas precisam conhecer essas verdades libertadoras. E inscreva-se no canal ativando o sininho,
porque continuaremos revelando os ensinamentos práticos que Chico Xavier nos deixou. Mas Emmanuel tinha revelações ainda mais específicas sobre diferentes tipos de objetos e como cada um pode afetar diferentemente tanto os encarnados quanto os desencarnados. Roupas íntimas e objetos muito pessoais, por exemplo, mantêm impressões energéticas mais intensas e devem ser os primeiros a serem dispensados, preferencialmente através de doação discreta ou descarte respeitoso. Livros e objetos de estudo podem ser mantidos por mais tempo, especialmente se forem úteis para nossa própria educação ou se puderem beneficiar outras pessoas através de doação para bibliotecas ou instituições de ensino. Emmanuel explicava que conhecimento compartilhado honra muito mais a memória de alguém do que conhecimento guardado e inutilizado. Joias e objetos de valor sentimental podem ser conservados, mas Emmanuel alertava para não transformá-los em talismãs ou amuletos. Devem ser usados ou exibidos com naturalidade, como lembranças carinhosas, não como objetos sagrados intocáveis que criamos rituais especiais para reverenciar. Fotografias merecem cuidado especial. Emmanuel orientava a manter apenas algumas das mais belas e significativas, exibidas em locais onde não sejam o foco constante da atenção. Ele alertava contra a criação de altares fotográficos, com dezenas de fotos, velas, flores e outros elementos que transformam a lembrança em uma forma de culto que pode ser prejudicial espiritualmente. Móveis e objetos grandes podem ser mantidos se forem úteis e não carregarem carga emocional excessiva. Emmanuel explicava que uma mesa, uma estante ou uma poltrona podem continuar servindo a família normalmente. O problema surge quando esses objetos se tornam intocáveis ou quando criamos rituais especiais ao redor deles. Emmanuel revelava que existe uma diferença fundamental entre lembrar com amor e apegar-se com desespero. Lembrar com amor nos conecta com as melhores qualidades da pessoa e nos inspira a cultivar essas mesmas qualidades em nós. Apegar-se com desespero nos prende ao passado e impede tanto o nosso crescimento quanto a evolução de quem partiu. Uma das orientações mais importantes que Emmanuel dava era sobre como explicar essas mudanças para outros familiares que poderiam resistir à ideia de mexer nos pertences. Ele sugeria abordar o assunto com amor e paciência, explicando que estamos fazendo isso para ajudar a pessoa que partiu, não por falta de amor ou respeito. Emmanuel ensinava uma oração específica para o momento de separar os pertences. Querido, nome da pessoa, com amor e gratidão por tudo que vivemos juntos, estou organizando seus objetos para que possam continuar sendo úteis e trazendo bem-estar para outras pessoas. Que cada peça que se transformar em caridade seja uma bênção para a sua jornada espiritual. Que nossa separação material seja uma prova de nosso amor eterno, que não precisa de objetos para existir. Chico observava que famílias que faziam essa oração durante o processo relatavam experiências muito positivas, sensação de paz, sonhos reconfortantes com a pessoa e até pequenos sinais que interpretavam como aprovação e gratidão do ente querido. Emmanuel também orientava sobre casos especiais, como quando a pessoa falecida havia demonstrado apego excessivo a certos objetos em vida. Nesses casos, recomendava a oração intensiva pela pessoa antes de mexer em seus pertences, pedindo que mentores espirituais a ajudassem a compreender a necessidade do desprendimento. Havia também orientações para situações onde o falecido havia deixado objetos de valor ou com questões legais envolvidas. Emmanuel sempre orientava que questões práticas e jurídicas fossem resolvidas adequadamente, mas sem transformar isso em obsessão ou fonte de conflitos familiares que prejudicariam tanto os vivos quanto o espírito.
Um aspecto fascinante que Emanuel revelava era sobre objetos que o falecido havia feito questão de deixar para pessoas específicas. Nesses casos, orientava que essas vontades fossem respeitadas, pois frequentemente representavam formas que o espírito havia planejado para continuar demonstrando amor e cuidado mesmo após a partida. Emanuel alertava especialmente sobre o perigo de brigas familiares por causa de pertences. Explicava que conflitos, raiva e ressentimentos relacionados aos objetos de um falecido criam vibrações muito negativas que atingem diretamente o espírito, causando-lhe grande sofrimento. Por isso sempre recomendava diálogo, compreensão mútua e, se necessário, mediação através de pessoas respeitadas pela família. Havia casos especiais que Emanuel descrevia como objetos que pareciam assombrados ou que causavam sensações estranhas em quem os tocava. Nesses casos, orientava a oração e, se necessário, busca de ajuda em centros espíritas para esclarecimento e auxílio espiritual, tanto para a família quanto para o espírito que poderia estar apegado àqueles objetos. Emanuel revelava que alguns espíritos realmente ficam grudados em objetos específicos quando desencarnam com muito apego material. Isso não é para ser temido, mas tratado com amor e compreensão, ajudando o espírito a compreender que sua felicidade e evolução não dependem de posses materiais. Uma das orientações mais práticas que Emanuel dava era sobre como reorganizar os espaços após mexer nos pertences. Ele sugeria renovação gradual, uma pintura nova, móveis reorganizados, talvez plantas ou flores frescas, para que a energia do ambiente se renovasse sem apagar completamente as memórias positivas. Emanuel explicava que ambientes que permanecem exatamente iguais por anos após uma morte se tornam energeticamente estagnados. Pequenas mudanças ajudam tanto os vivos a elaborar o luto quanto os espíritos a compreender que a vida continua e se transforma naturalmente. Se você compreendeu que pode honrar seus entes queridos de forma muito mais benéfica através do desapego amoroso, se você quer transformar sua relação com os pertences de quem partiu, escreva desapego amoroso nos comentários. Compartilhe estas orientações práticas com familiares e amigos que possam estar passando por situações similares. Emanuel tinha uma revelação final, e talvez a mais importante sobre este tema. O melhor objeto que podemos conservar de alguém que partiu não é material, mas espiritual. São os valores que essa pessoa nos ensinou, o amor que compartilhamos, os exemplos positivos que nos deixou, as lições de vida que aprendemos através dela. Esses pertences espirituais nunca se deterioram, nunca precisam ser guardados em armários, nunca causam conflitos familiares e nunca criam vínculos prejudiciais entre as dimensões. Pelo contrário, quanto mais os cultivamos e aplicamos em nossa vida diária, mais honramos verdadeiramente a memória de quem amamos. Emanuel revelava que no mundo espiritual, a maior alegria que nossos entes queridos podem experimentar é perceber que seus ensinamentos, valores e exemplos continuam vivos através de nossas atitudes e escolhas cotidianas. Isso é muito mais valioso para eles do que ver seus objetos preservados como relíquias em museus domésticos. Por isso, a orientação final de Emanuel era: transforme sua saudade em inspiração, sua dor em crescimento, seu apego em liberdade amorosa. Viva de tal forma que sua própria vida se torne a melhor homenagem que você pode oferecer à memória de quem partiu. Que Deus abençoe imensamente sua jornada de compreensão sobre esses mistérios do desapego amoroso. Que você encontre força para tomar as decisões necessárias sobre os pertences de seus entes queridos, sempre com amor, oração e busca do que é melhor tanto para você
quanto para eles no mundo espiritual. Que você compreenda que o amor verdadeiro liberta, não aprisiona. Principalmente que você viva de forma que, quando for sua vez de partir para o mundo espiritual, possa fazê-lo livre de apegos desnecessários, confiante de que deixou sua verdadeira herança, que são seus exemplos de amor, bondade e crescimento espiritual, gravada para sempre no coração de quem ficará. Até nosso próximo encontro, onde mais revelações de Chico Xavier iluminarão os caminhos práticos para uma vida espiritual mais consciente e libertadora. Que a paz do Cristo permaneça sempre com você e que o desapego amoroso transforme sua relação com todas as coisas materiais em fonte de liberdade e crescimento espiritual.